Neste ano de 2020, Minas Gerais completa 300 anos e o canal Daniel Rodrigues traz uma série de reportagens especiais sobre as cidades históricas que fizeram parte dessa história. Hoje, nosso passeio em Catas Altas, situada aos pés da Serra do Caraça, a 130 quilômetros da capital mineira. Catas Altas entrega o circuito do ouro ao longo da Estrada Real. Eu sou o Daniel Rodrigues, das organizações Daniel Festas e do Hotel Fazenda Pouso Real. E hoje estamos na cidade de Catas Altas, que fica aos pés da Serra do Caraça. Acompanhe este passeio que vai ter muitas histórias interessantes. Autêntico por sua simplicidade, o lugarejo está situado a 130 quilômetros de Belo Horizonte. Agrega numa mesma paisagem grandes picos, alguns com mais de 2.000 metros de altitude, casas coloniais preservadas, ruas de pedras, ruínas de um aqueduto, igrejas coloniais, inclusive com obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde, belas cachoeiras e um aconchegante clima ameno. O conjunto arquitetônico barroco, formado pela Igreja Matriz e por casas antigas, ao redor da Praça Monsenhor Mendes, entre outras construções, traz para o presente a história da pequena e bucólica cidade mineira. Para proteger esse rico acervo histórico, cultural e religioso, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, tombou todo o perímetro urbano de Catas Altas. A formação do povoado, que deu origem ao atual município, começou a ocorrer no final do século XVII, por volta de 1694, com a descoberta de ricas minas auríferas, mais tarde denominadas de Catas Altas. Sua fundação, em anotações, atribui-se a Domingos Borges em 1703. A história de Catas Altas, assim como de diversas cidades mineiras, está relacionada com o ciclo da mineração no século XVIII. O nome Catas Altas provém das profundas escavações que se faziam no alto dos morros. A palavra cata significa garimpo, escavação mais ou menos profunda, conforme a natureza do terreno para a mineração. No povoado, as catas, os garimpos, as minas mais ricas e produtivas situavam nas partes mais altas, isto é, se encontrava no alto da serra, e por isso a atual cidade ficou conhecida como Catas Altas. O povo, vendo que cada vez mais o ouro estava diminuindo nos leitos dos rios e córregos e com abundância nas partes altas, diziam: as catas estão altas, as catas estão ficando em lugares mais altos, as catas estão em lugares de mais difícil acesso, as catas estão altas, Catas Altas. Em 1712, ocorreu o primeiro registro de batizado em uma capela de menor porte com invocação a Nossa Senhora da Conceição. Em 1729, teve início a construção da atual Igreja Matriz, de mesma invocação, substituindo a capela antiga. A atual Igreja Matriz pertence à segunda fase do Barroco e permanece com seu interior inacabado, possibilitando aos visitantes conhecerem as etapas de construção e sua policromia, tornando-se um dos mais importantes ícones da arquitetura e ornamentação do Brasil nesse estilo. Localizada na praça matriz da cidade, ao fundo da qual se ergue a pedra da Serra do Caraça, é nessa praça que se erguem alguns casarões antigos em bom estado de preservação, formando com a matriz o conjunto histórico da cidade. É um dos mais importantes templos mineiros e uma das poucas igrejas em que se pode fixar a data de fundação com precisão, pois uma notícia inserida no Códice Matoso dá conta de que em 1739 foi feito o translado do Santíssimo Sacramento para a nova matriz que hoje existe. Dentre as diversas obras estão as dos conhecidos entalhadores Francisco Xavier de Brito e Francisco Vieira Serva. No trono está o Cristo crucificado, obra do Aleijadinho, e que antes de ser atribuído ao mestre, tinha posição de pouco destaque no consistório dos Irmãos do Santíssimo.
Com paredes grossas e nenhuma abertura nas laterais, a igreja é edificada em madeira, taipa e pedra e possui 2 torres cineiras, que representam a influência da arquitetura moura e corresponde ao tipo tradicional das matrizes mineiras. Existe na fachada um óculos, 3 portas externas almofadadas, ficando sobre cada uma delas uma janela envidraçada. É de uma simplicidade característica do rococó mineiro. Internamente, a igreja é bastante rica em detalhes de talhas brancas e douradas. É comum notar a ornamentação em madeira crua, pintura branca, pintura definitiva, e isso está relacionado com as 3 fases distintas de construção, sendo que algumas obras foram inacabadas. Um registro de 1821 dá conta que o retábulo do altar-mor não tinha pintura. Nos tempos atuais, ele está adornado de fundo branco com frisos dourados. Suas colunas internas são em quartela e as externas são tostas com estrias no terço inferior, e tendo no alto anjos apoiados sobre fragmentos de arquitrave. No coroamento está o dossel clássico com a Santíssima Trindade coroando a Nossa Senhora da Conceição. Ela cedeu lugar ao Cristo do Aleijadinho e hoje está em posição inferior ao pé do trono. Nas laterais da escadaria do presbitério estão belos anjos lampadóforos. Não há altares no transepto, e sim portas que levam ao interior da matriz. Acima delas estão as pinturas dos 4 doutores da igreja, atribuída por alguns a Manuel da Costa Taide. Os altares próximos ao arco do cruzeiro são um pouco recuados e de grandes dimensões. O da esquerda apresenta colunas torças ensinadas por um baldaquino e com nichos laterais em ângulo diverso ao do trono. O da direita tem formato de um oratório de grandes dimensões, com um fundo camarim abrigando uma imagem do Cristo crucificado e em estilo original. Abaixo do trono há um baldaquino e no altar se destaca um grande medalhão que ultrapassa a linha da sinalha. Nos altares seguintes, em número de 4, espalhado pela nave, predomina o dossel com pilastras pequenas em quartelas e a presença dos braços com figuras de águias avançando pelo alto do retábulo. Os púlpitos são pintados de branco e apresentam guarda-corpo retilíneo e base de sustentação arrematada em pinhas que chegam a poucos centímetros do chão. As tribunas, tanto da nave quanto da capela-mor, são trabalhadas com retábulos, adornadas de sanefas e lambrequins de madeira. Toda a igreja é revestida em madeira trabalhada e apresenta acabamentos desiguais, pois parte da madeira está ao natural, parte está pintada de branco e parte é dourada e policromada. No altar-mor existem esculturas representando a Santíssima Trindade, com uma grande variedade de anjos e querubins. No altar da direita encontra-se um púlpito em madeira talhada que é atribuído ao Aleijadinho. A parte plana do arco cruzeiro está dividida em 4 painéis, onde estão pintadas várias cenas bíblicas, e logo abaixo estão 2 portas que dão acesso às dependências do interior do templo. Representam momentos diversos do tempo de ornamentação da matriz que atravessou quase todo o século XVIII. Catasaltas tem o turismo como uma alternativa de renda e sustentabilidade, garantindo às futuras gerações as paisagens naturais e a harmonia entre economia, renda e qualidade de vida. A cidade possui inúmeros atrativos naturais, além de belas igrejas e a tradicional festa do vinho que acontece todo ano, organizada pela prefeitura. Alguns desses atrativos são a Cachoeira da Valéria, Cachoeira do Meio, Banho do Belchior, Cachoeira da Cascatinha, Cachoeira da Cascatona, Cachoeira da Garganta, Córrego de Maquiné, Cachoeira do Córrego do Mosquito. A 12 quilômetros da cidade, destacam-se na paisagem as ruínas de um grande aqueduto de pedra, construído com o objetivo de abastecer a cidade ou a mineração. Atualmente, existem cerca de 100 metros do monumento, que tem no centro um portal com uma inscrição da data da construção de 1792
Incrustada em uma das laterais do portal, existe uma escadaria que dá acesso à parte superior do aqueduto. Ao seu redor, entre as pedras, há ocorrência de vegetação rasteiras. A Igreja do Rosário está localizada na Rua do Rosário. Sua construção é de fins do século XVIII e início do século XIX, tendo inscrita na fachada a data de 1862. Apesar do seu exterior simples, seu interior possui um altar-mor com talha no estilo Dom João V e o teto pintado em tons de vermelho e marrons bem escuros. A capela de Nossa Senhora do Carmo ou de Santa Quitéria, construída no século XVIII, está localizada no alto de uma colina. Sua dupla denominação se deve ao fato de que, apesar de ter no seu trono do altar-mor a imagem de Nossa Senhora do Carmo, sua invocação tradicional, comprovada em referências documentais, é Santa Quitéria. Sua fachada é construída nos moldes originais e chanfrada com 3 portas-janelas ao invés do coro e torre única com 2 sinos. O adro é calçado em pedras arredondadas, tendo à frente vários degraus. Ao fundo encontra-se a imponente Serra do Caraça. Internamente, a capela possui o altar-mor em madeira talhada em motivos florais e anjos, ambos sem pintura. Foi retirado na época da restauração por não ser original. O único retábulo que a mesma possui é talhado em estilo de Dom João V e o forro é todo pintado em branco e vermelho. A Capela Senhor do Bonfim, singela e de grande simplicidade, construída de pau a pique no final do século XVIII, integrada ao casario da Rua Monsenhor Barros, possui em sua fachada uma porta plana e ladeada por 2 janelas retangulares, protegida por balaustrada. Acima da entrada tem uma abertura para o sino e um pequeno óculos redondo. A capela ainda necessita de documentação para esclarecer a sua linda história. O Complexo do Caraça, ou Parque Natural do Caraça, está localizado no município de Catasaltas. Ele é considerado uma das 7 maravilhas da Estrada Real. O parque faz parte de uma das maiores reservas particulares do patrimônio natural, ocupando 51% das reservas particulares do estado. Com área de 12.471 hectares, o complexo é formado pelo conjunto arquitetônico do santuário, composto por igreja, prédio do antigo colégio, museu e biblioteca, pousada, área de RPPN com 10.187 hectares e área de manejo, fazenda do engenho, buraco da boiada e fazenda Capivari. Por ser tão complexo, o Caraça é um lugar que atrai vários tipos de público, tanto que os administradores dividem a visita em 3 roteiros: religioso, histórico-cultural e ecológico. No santuário está a primeira e uma das poucas igrejas neogóticas do Brasil, e foi toda construída sem a utilização da mão de obra escrava. Dentro dela está o corpo de São Pio Marte, o primeiro corpo de santo trazido para o Brasil, que foi translado de Roma para Caraça em 1792. Também há um quadro da Santa Ceia, pintado em 1828 pelo mestre Ataíde. Logo na entrada da igreja, nas laterais, estão os 2 altares da igreja primitiva, um altar dedicado a Nossa Senhora da Piedade e o outro ao Sagrado Coração de Jesus. O restante da igreja foi todo restaurado. O santuário guarda grandes histórias, como a pedra onde Dom Pedro II caiu em frente à igreja, que fica a Estrada Real Oficial, por onde a coroa portuguesa chegou ao Caraça. Esse caminho também conduz os visitantes até onde Dom Pedro costumava tomar banho, em uma cachoeira batizada de Banho do Imperador. Diz a história que em um desses banhos ele escorregou e caiu. A pedra onde isso aconteceu está marcada até hoje. É também em frente à igreja que está localizado um jardim belíssimo, em estilo francês, com uma fonte. Antigamente existiam 2 jardins, um do lado esquerdo, onde ainda existe, e um do lado direito, que foi substituído por estacionamento. O museu e a biblioteca, que funciona no prédio onde existia o Colégio do Caraça. Este local foi todo destruído em um incêndio em 1968.
encerrando as atividades. O museu é composto por peças originais, entre elas a cama usada por Dom Pedro I e sua esposa Teresa Cristina quando estiveram no Caraça. Já a biblioteca possui mais de 30.000 volumes, sendo 2.500 obras raras. Alguns exemplares têm mais de 500 anos, como o livro mais velho do acervo, História Natural. O local ainda é possível visitar o claustro, lugar onde os estudantes do Caraça aproveitavam seus momentos de folga, e as catacumbas, onde estão enterrados padres, seminaristas, ex-alunos do colégio. E para quem gosta de contato com a natureza é o local ideal e o que mais atrai os turistas. O complexo do Caraça é composto por trilhas e cachoeiras, picos, prainhas e piscinas naturais. O Caraça cultiva a tradição de alimentar todas as noites os lobos-guarás, que lá vivem por meio das mãos dos padres. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Até o próximo vídeo, tchau!